Muitos me criticam por eu ter uma posição hoje mais judaísta, né? Não levar mais a sério o cristianismo. Não é que eu não levo a sério, é que o cristianismo não se ajuda. E aqui está uma conversa que eu fiz com o chat GPT, né? Vamos a ela. Eu coloquei assim, chat GPT, me responda aí com sinceridade, como se fosse um humano entendendo o que está escrito nos capítulos 43 até o 48 do livro de Ezequiel. Por acaso aquilo ali já se cumpriu ou ainda está para se cumprir? Aí ele respondeu: Vou te responder com clareza, honestidade, como alguém que realmente leu Ezequiel 43 ao 48 com atenção, mas sem assumir uma posição religiosa específica, porque essas interpretações variam entre tradições. Aí ele coloca aqui o resumo, né? Ezequiel capítulos 43 até o 48 já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Ele coloca, esses capítulos descrevem um templo gigantesco com medidas detalhíssimas, novas leis sacerdotais, um novo sistema de sacrifício, a reorganização das terras das tribos de Israel, a volta da glória de Deus ao templo. Quando lemos o texto literalmente, ele descreve algo muito diferente do templo de Salomão, do templo de Zorobabel pós-exílio ou do templo de Herodes. Por isso, historicamente, surgiram três interpretações principais. Vou explicar como cada uma lê o texto e, na prática, se considera que já se cumpriu ou ainda não. Interpretação literal futurista, não se cumpriu ainda. Algumas tradições cristãs, especialmente evangélicas dispensacionalistas, e alguns judeus entendem que nunca existiu na história um templo igual ao que Ezequiel descreve. Portanto, seria algo ainda futuro, um templo que será construído no período messiânico. Tem um detalhe aqui, não é uma interpretação evangélica ou uma interpretação de alguns judeus. Esse templo, tal qual medidas, porque isso aqui é um projeto, tá? Um projeto de construção deixado em forma de maquete escrita, maquete lei. Deus deixou isso para o profeta Ezequiel. E isso literalmente nunca se cumpriu. E não há como espiritualizar, não há como é, transformar em simbolismo. Não, não sei qual é o termo para isso. Não há como transformar em caricatura. Não tem como. O texto traz medidas detalhadas, o texto traz detalhes de como Deus quer o terceiro templo. E nunca, até os dias de hoje, isso se cumpriu. Então vamos lá, vamos continuar aqui para não fugir, né, do texto aqui. Argumentos dessa visão, né, a futurista. As medidas são enormes e nunca foram realizadas, o que eu acabei de falar. O rio que sai do templo, Ezequiel 47, não existe nenhum templo histórico. Então tem um rio, né, e não existe nenhum templo histórico. As divisões de terras nunca corresponderam à geografia real do pós-exílio, muito menos, né, na reforma que Herodes fez. Isso aqui a Iá não falou. A glória de Deus retornando como em Ezequiel capítulo 43 nunca aconteceu de forma visível. Algumas pessoas, né, querem dizer que essa glória foi Jesus, né, no templo de Zorobabel, que na verdade é de Esdras e Neemias, né, que foram os restauracionistas da lei de Moisés e dos profetas, quando Israel voltou de Babilônia. Aí ele vai trazer essa interpretação simbólica, vou ler só para não dizer que eu
ignoro essa parte, mas essa interpretação aqui é bizarra, né? Interpretação simbólica espiritual. Já se cumpriu em Cristo e na igreja. Só para quem não leu o texto para dizer uma babuzeira dessa, né? Porque lá fala de sacerdócio levítico, aonde que tem como você dizer que o sacerdócio levítico com animais específicos, com medidas específicas, com detalhes como a semelhança que era feito na lei de Moisés, né, estabelecida no Sinai, não tem como isso ser espiritualizado ou transformado em simbolismo, não tem. Muitas tradições cristãs históricas, católica, ortodoxa, reformada, entendem que o templo do Ezequiel é um símbolo do futuro povo de Deus. As leis e sacrifícios são linguagem do Antigo Testamento para expressar verdades espirituais. Tá, então por que eles não decifram essas mensagens espirituais? Porque não tem como. E tem mais. Esse texto está linkado com Daniel 8 e no decorrer da nossa conversa a gente vai saber. A glória de Deus voltando cumpre-se na vinda de Jesus e depois no Espírito Santo. Argumento: o Novo Testamento diz que o templo agora é Cristo e o corpo de Cristo. Efésios 2:19 ao 22 e João 2:21. Sacrifícios animais não são mais necessários depois de Cristo. Hebreus 10. O rio da vida em Ezequiel 47 aparece claramente como simbólico em Apocalipse 22. Conclusão dessa linha: já se cumpriu espiritualmente e o texto não deve ser interpretado como uma planta literal de engenharia. Eles, eles sabem mais que Deus, né? Interpretação idealista ou do templo nunca construído. Não se cumpriu literalmente e nem vai. Opa, Deus é mentiroso então, né? Essa visão é comum entre muitos estudiosos judeus e alguns cristãos. Ezequiel descreveu um modelo perfeito, ideal, que serviria de inspiração. O templo pós-exílios de Zorobabel, que é o de Esdras e Neemias, pode ser conferido nesses livros, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, que na verdade é a Taná, seguiu alguns princípios, mas não imitava o de Ezequiel porque não tinha condições políticas e econômicas. E o Deus de Israel não tem condições, né, de dar essas condições de politicagem, de economia. A visão era um ideal teológico, não um projeto arquitetônico a ser literalmente executado. Conclusão: não se cumpriu literalmente, também não precisa se cumprir no futuro. Tá. Então ela mostrou aí, né, as três visões sobre as três linhas de interpretação sobre esses textos, né, de Ezequiel, capítulos desde o 43 até o 48. Na verdade, esse capítulo, né, essa ordenança é uma lei ali praticamente, né, começa em Ezequiel capítulo 40, tá? Mas sobre os detalhes do templo a partir do capítulo 43. Bom, vamos lá. Então, qual visão mais faz sentido à luz do texto puro e simples? Se eu ler apenas como um ser humano lendo o texto, sem doutrina prévia, a impressão mais natural é: Ezequiel descreveu algo que não aconteceu historicamente. Por quê? Nenhum templo histórico corresponde às medidas. As leis sacrificiais dadas ali foram diferentes das de Moisés e nunca foram seguidas. As divisões de terras ali mostradas jamais existiram na prática. A glória de Deus retornando visivelmente ao templo não é narrada nos livros pós-exílicos, Esdras e Neemias. Ou seja, se ler literalmente ainda não se cumpriu. Se ler simbolicamente, cumpriu-se em Cristo na era messiânica. Se ler como ideal, não era para se cumprir literalmente mesmo. Em resumo direto,
como você pediu. Se a pergunta for aquilo já aconteceu na história de Israel, a resposta não, nunca aconteceu daquele jeito. Se a pergunta for aquilo vai acontecer literalmente no futuro, depende da tradição teológica. Muitas dizem sim, outras dizem não. Se a pergunta for, é possível entender como cumprimento espiritual? Sim, muitas tradições entendem assim. Se você quiser, posso comparar Ezequiel capítulo 40 capítulos 40 ao 48 com Apocalipse, mostrar o que os judeus acreditam sobre isso hoje, explicar como cada igreja no Brasil interpreta ou dar uma resposta mais direta segundo a visão que você quiser conhecer. Qual abordagem você prefere? Aí eu perguntei, e Deus acredita nisso hoje? Na verdade eu perguntei, os judeus acreditam nisso hoje? E aí, eu não sei porque o ChatGPT descreveu em Deus, mas vamos lá. Ela respondeu: os judeus têm uma variedade de interpretações sobre o livro de Ezequiel, especialmente nos capítulos 43 a 48. Em geral, a maioria dos judeus interpreta esses capítulos de forma mais simbólica ou idealista, vendo-os como uma visão de um templo ideal e um estado de perfeição que ainda está por vir, especialmente na era messiânica. Então, assim, ele está falando as várias interpretações, né? Está resumindo aqui as várias interpretações de várias linhas judaicas, porque não existe apenas uma linha de raciocínio judaico sobre as escrituras, né? São várias. Mas o que interessa mesmo, né? Todo judeu vai ter que se dobrar é a restauracionista, a que Esdras e Neemias fizeram quando voltaram de Babilônia, porque o restante são dissidentes. Essa aqui é a verdade. No meu vídeo anterior, conversando não aqui com o ChatGPT, mas com a Léo, apesar dela lutar para manter toda a teoria cristã, né, ela toma um checkmate, né, e admite que a carta aos Hebreus, à luz da da teologia restauracionista deixada por Esdras e Neemias, a carta de Hebreus é herética. Mas vamos continuar aqui. Aí vai, algumas correntes mais tradicionais, como o judaísmo ortodoxo, acreditam que essas profecias ainda se cumprirão no futuro com a vinda do Messias e a reconstrução do templo em Jerusalém. Essa aqui está muito mais próxima, né, do... Na verdade, eu acredito que ela é a restauracionista, né? A linha deixada, a linha de interpretação deixada por Esdras, Neemias, e Zorobabel e Josué, né, quando voltaram do cativeiro de Babilônia. E entra na linha deles também o profeta Daniel, que profetizou, né, que o templo seria reconstruído e que ele cairia novamente. E aconteceu, né? Esdras e Neemias, junto com Zorobabel e Josué, reconstruíram o templo, né? Não só o templo, a cidade inteira. Daniel profetizou isso e aconteceu, né? Tudo que ele profetizou aconteceu, só que, assim como ele disse que cairia, caiu. E, e o detalhe, né, dessa queda, se é para sempre ou se era por algum tempo indeterminado, que a gente não sabe interpretar, mas que depois Deus faria o templo voltar. Isso a gente encontra em Daniel 8, capítulo 8, né? Algumas pessoas no meio cristão, e quando era do meio cristão também fazia isso, gostava de separar, né? Capítulo 8 de Daniel do 9, até porque, né? O capítulo 9 é uma oração, né? Então, onde vem falar sobre a oração de Daniel, né? E aí revela, né? Que tem um tempo determinado e tal. E Daniel 8 é uma visão, só que no próprio Daniel 9 fala da visão também, né? Então, e no Daniel 9 não tem nada de visão. Bom, aí
A ChatGPT respondeu: já correntes mais modernas, como o judaísmo reformista ou conservador, tendem a interpretar essas passagens de forma mais metafórica, focando no significado espiritual e moral em vez de uma realização literal. Então, a resposta depende bastante da tradição judaica específica que a gente está considerando. Se quiser mais algum detalhe sobre alguma corrente em particular, é só me avisar. Então eu fui lá e disse: me diga qual a interpretação desses textos, quer dizer, que é o capítulo 43 até o 48, correlacionado com Daniel capítulo 8, em especial quando fala do último chifre do bode. Ela falou: essa é uma comparação bem interessante. Os livros de Ezequiel e Daniel são frequentemente estudados juntos porque ambos contêm profecias complexas e simbólicas para o futuro de Israel e dos reinos mundiais. No caso de Ezequiel, capítulos 43 ao 48, a ênfase está na visão do templo restaurado, na presença divina e na ordem ideal para o povo de Israel. Já Daniel, capítulo 8, traz a visão do carneiro e do bode, com o último chifre do bode simbolizando um rei poderoso, geralmente interpretado como uma figura histórica, como Antíoco IV Epifânio, ou uma figura futura em algumas interpretações. Então, ele trouxe aqui, né, as duas interpretações mais comuns do cristianismo. Quando a gente tenta correlacionar os dois livros, algumas interpretações sugerem que o templo e a restauração de Israel em Ezequiel representam um período de purificação e renovação que pode estar ligado a um tempo de conflito e perseguição descrito em Daniel. Em outras palavras, o último chifre do bode pode simbolizar um período de tribulação que anteceda a restauração plena do templo e do povo de Israel. Portanto, depende da tradição e da abordagem. Há quem veja uma conexão entre essas profecias como uma narrativa contínua de desafios e redenção, ou como dois períodos distintos e complementares. Se quiser aprofundar em algum ponto específico ou em alguma tradição em particular, é só me falar. Aí eu perguntei: você acha coerente dizer que o período em que o chifre do bode, que representa um reino que acabou com o sacrifício da tarde e da manhã, seja Antíoco Epifânio, escrever em inglês aqui, né? Você acha coerente? Ela respondeu: sim, é bastante comum considerar que o chifre do bode em Daniel 8 representa Antíoco IV Epifânio. Isso porque, historicamente, Antíoco IV, no século II a.C., perseguiu os judeus, profanou o templo em Jerusalém e interrompeu os sacrifícios diários, o que se encaixa bem na descrição do texto bíblico. Essa interpretação é amplamente aceita entre estudiosos e teólogos porque o relato de Daniel 8 se encaixa bem com eventos históricos conhecidos. Então, sim, é bastante coerente e é uma interpretação tradicional. Se você quiser explorar mais algum detalhe, então lá vai eu. Mas me diga uma coisa: por que é coerente se o texto de Daniel diz que esse chifre pequeno, que viraria um rei poderoso, ele destruiria não só o santuário, mas o local do seu santuário, ou seja, o templo e a cidade? Então, como que é coerente ser Antíoco Epifânio se Antíoco Epifânio só destruiu um altar? Aí a resposta dela: essa é uma ótima observação. De fato, o texto de Daniel 8 menciona que o chifre pequeno prejudicaria tanto o santuário quanto o lugar do santuário, o que pode ser interpretado como uma destruição mais ampla, envolvendo não só o templo em si, mas também a cidade de Jerusalém. Então, a Yaki ficou surpresa, né?
Antíoco IV Epifânio de fato profanou o templo e impôs práticas pagãs, mas ele não destruiu completamente Jerusalém, nem o templo. Esse é um ponto que leva algumas interpretações a considerarem que a profecia tem um cumprimento parcial em Antíoco IV, que é o que os adventistas falam, né? Mas que também aponta para um cumprimento futuro, mais amplo. Algumas correntes interpretativas, como as mais futuristas, sugerem que o texto aponta para um governante ainda por vir, que causará uma destruição ainda mais completa, englobando tanto o templo quanto a cidade. Essa daqui eu desconhecia, né? Ela está falando isso aqui agora, até porque não existe templo e tem muita gente que fala que o templo nunca vai ser reerguido, né? Tá, gente. Vamos lá, continuando. Portanto, a coerência pode vir da ideia de que Antíoco IV é um tipo de prefiguração, um protótipo, e que a profecia tem uma realização inicial em Antíoco, mas também se cumprirá de maneira mais ampla no futuro. É um tema bem rico e que gera bastante debate, e isso mostra como as profecias bíblicas podem ter múltiplas camadas de interpretações. Então lá vai eu. Eu perguntei, mas se você considerar os textos bíblicos, você verá que essa profecia já se cumpriu. Só que não foi em Antíoco Epifânio, e sim em Roma. Ela sim destruiu no ano 70 não só o templo, não só o santuário, não só o altar, não só o templo, mas Jerusalém inteira. Certo ou errado? Ela, com certeza, essa é uma perspectiva bem válida e bastante comum em algumas tradições, especialmente entre aqueles que interpretam as profecias de Daniel e Ezequiel à luz dos eventos do primeiro século, particularmente a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos no ano 70 d.C. De fato, o Império Romano, sob comando do general Tito, destruiu o templo e devastou Jerusalém, o que se encaixa perfeitamente com a ideia de uma destruição completa e do impacto sobre o santuário e a cidade. Muitas interpretações pós-templo e pós-apostólicas entendem que a profecia de Daniel e até mesmo algumas de Ezequiel foram cumpridas de forma definitiva nesse evento, o que também dá um sentido de cumprimento histórico e não apenas futuro. Então, é realmente uma questão de perspectiva e de como cada tradição lê esses textos. Ambas as interpretações, tanto a de Antíoco IV quanto a de Roma, têm seu mérito e ajudam a enriquecer o entendimento do texto. Lá vai eu, né? E eu mandei. Cabe a interpretação de que essa profecia ainda está em aberto, haja vista que em Daniel capítulo 8 fala que esse reino, ao destruir não só o santuário, mas o local do santuário, ele cessaria o sacrifício contínuo dos judeus por 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhã é considerado muito pelo pessoal que considera Antíoco Epifânio como cumpridor dessa profecia, o sacrifício. Mas se essas 2.300 tardes e manhãs significam algo mais complexo, né? Eu tinha falado, como anos, por exemplo. Com certeza, essa é uma interpretação que muitos estudiosos e teólogos consideram. A ideia de que os 2.300 tardes e manhãs podem representar um período mais longo, como anos, é bem comum em algumas correntes interpretativas, especialmente entre os estudiosos que adotam uma visão futurista. Nessa perspectiva, os 2.300 dias poderiam ser interpretados como 2.300 anos, o que sugere um cumprimento ainda futuro e não apenas um evento passado. Por que ela muda aqui para dias? Porque a forma como está escrito no texto de Daniel, ela está mais coerente com
os dias da criação do que com o sacrifício da manhã e da tarde. Então, porque havia um sacrifício diário todos os dias, um pela manhã e outro pela tarde, mas o sacrifício é manhã e tarde, não tardes e manhãs, como aparece no texto de Daniel 8, né? Uma observação que o pessoal da Igreja Adventista, do sétimo dia, é, faz, dá muita ênfase, né? Eles têm uma interpretação lá bizarra, diga-se de passagem, né? Que terminou, né, esse evento em 1948, 1848, uma coisa assim, e que começou bizarra por quê? Não é pela decepção deles em 1848, e sim onde eles começam esse evento. Claramente no em Daniel 8, esse evento começa a partir do último chifre do bode, ou seja, o reino que se levantaria depois do espalhar do helenismo, né? O espalhar do helenismo, ele pela, pelos quatro ventos, né? Ou seja, ventos é muitas vezes uma indicação de espírito, né? Ou seja, seria ensinado, viraria cultura, né? Isso que ele quer dizer, estaria reinando na mente das pessoas e através de reis. Que reis foram esses? Foram os reis que, né, dividiram o reino de Alexandre, da Grécia, depois que Alexandre morreu. Então cada um foi para um canto do planeta, né, para suas terras, e foram levando um pouco da cultura grega, né, e espalhando ela e ajudando a espalhar ela pelo mundo. Essa cultura grega vai ser um problema tremendo depois, né, quando ela chega em Israel. Nos dias de Alexandre ela não entrou em Israel. Passou, fez a volta e foi embora para outras terras. Mas depois ela vai chegar em Israel com esse Antíoco Epifânio. Mas só até isso, só que Antíoco Epifânio realiza, né, alguma coisa ali em Israel. Ele vai de fato destruir um altar, né, afrontar os sacrifícios, né. Dizem que até ofereceu um porco no altar e, e além do mais ainda fez altar aos deuses pagãos, né? É o que dizem. Não confirmei com a IA, não me lembro de ter estudado alguma coisa sobre isso, mas tem quem diz isso. Mas vamos lá. Então, a observação adventista é pertinente. Eu acredito que os adventistas eles eram muito mancomunados com os estudiosos, né, da Bíblia ali, que nasceu esse movimento adventista do sétimo dia, eles eram muito mancomunados com os judeus, né, ali nos Estados Unidos. Então, possivelmente, né, aqueles estudiosos ali, como Ellen White e outros, podem ter aprendido com o judeu de que as 2.300 tardes e manhãs tem uma expressão diferente de 2.000 de manhãs e tardes, né? Sacrifício de manhãs e tardes. Está invertido ali. E isso poderia apontar não para o sacrifício contínuo que se fazia no santuário, mas usando do sacrifício, né? Invertendo a forma de falar, levasse isso para os dias da criação, em Gênesis. E aí entra também aquele detalhe, né? Que está nos Salmos, um dia para Deus é como mil anos como um dia, o que abriria espaço para compreender que ali em Daniel, sim, ali, apesar de estar falando de um reino, de reinos, né, tem uma visão bem simbólica de difícil interpretação. Teria que esperar a história acontecer para então saber, né, quem seria o reino, como a gente já sabe que foi o romano, né, em 70. Por que o romano? Porque na época que Daniel teve a visão, capítulo 8, ele estava em Babilônia, Jerusalém estava devastada, Israel todinho devastado, porque Nabucodonosor tinha chegado lá e destruído tudo, né? Levado os judeus prisioneiros para a Babilônia. Então,
Israel estava em ruína. Ai, quase não sai. E aí Daniel precisava primeiro ver uma visão em que a cidade fosse reconstruída. Ele não tinha visto isso. Até chegar a oração dele, né? A oração de arrependimento para Israel ali, que está descrita no capítulo 9. Aí o anjo vem explicar, né? Que a cidade vai ser reconstruída. Só que nesse um período de 490 anos, mais ou menos, uma coisa assim, né? 70 semanas. 70 semanas é simbólica, né? Mas dava a entender que seria 490 anos. Pelo menos no meio do cristianismo é entendido assim. E aí, essa, nesse tempo surgiria ali a cidade, ela ia ser reconstruída, né? Em tempos difíceis, em tempos angustiosos, exatamente como está nos livros de Esdras e Neemias, né? Então, aparentemente foi 7 semanas, né, 49 anos, só para reconstruir Jerusalém. Depois passaria ali mais 62 semanas, aparecia o Messias, que seria rei. É, teria uma morte cuja expressão, né, no texto parece estar lembrando ali o que está escrito em Números, livro de Números, da lei de Moisés, né, o livro de Números, capítulo 15, versículo 30 e 31, né, o termo ali que Daniel faz lembrar muito aquele livro de Números, mas sim apareceria um Messias, então aparentemente aponta ali mesmo para o aparecimento de Jesus. Mas vale a ressalva que a forma como ele aparece em Daniel 9, né, como esse Messias morreria, lembra muito a forma como está no livro de Números, capítulo 15, versículo 30 e 31. E aí, então, Daniel, né, ele vai ouvir do anjo, né, que a cidade ia ser reconstruída, apareceria o Messias, restabelecer a verdade eterna, né, que na época de Daniel não existia Novo Testamento, então era ali os profetas, né, e só que o anjo fala também que aquela mesma cidade, depois de reconstruída, né, ela iria cair, ela ia ser destruída. E até o fim haveria desolação. Mas que fim é esse? Aí é que entra Daniel 8. Por quê? Porque quando o anjo vem para falar com Daniel, a explicação da oração dele, né, pedindo perdão, e fala da 70 semana, ele fala que no princípio da súplica dele, né, isso, qualquer um pode conferir em Daniel 9, ele foi enviado, né, para poder dar uma palavra a Daniel lá, né, e aí ele cita a visão. E aí fica a pergunta, que visão? Daniel, ali no capítulo 9 está falando em oração. O anjo vem, mas que visão que o anjo está falando? Anterior, óbvio. Anterior está no capítulo 8. E aí, o que ele viu lá? Ele viu um carneiro, um bode. O carneiro representava os reis medos e persas, que na época de Daniel ainda, né? Ali tendo a visão. Ainda estava por vir, depois veio, ele contemplou ali, ele esteve, né? Ele viu a transição do reino passar de Babilônia e ir para os medos persas. Mas na época que ele viu a visão, salvo engano da minha parte, mas acho que eu não estou enganado nisso não, era ainda o reino de Babilônia, não o medos persas ainda. Depois vieram os medos persas e depois dos medos persas aí sim veio o reino da Grécia, que na visão de Daniel 8 é o bode. E depois o bode tem um chifre, né? Esse chifre representa o primeiro reino, né, da Grécia, absoluto, com Alexandre o Grande. Depois o chifre é quebrado e aparece 4 chifres, né, que foi o reino de Alexandre dividido entre os seus generais, que foram cada um para sua terra com um pedaço de herança desse reino e foram reinar por lá, né, estabelecer, né, o helenismo para lá, cada um na sua terra. Né, e daí foi se espalhando o helenismo pelas outras terras. Né. Aí haveria uma intensa guerra entre
o general do sul e o general do norte, né, o rei do sul e o rei do norte, que a gente vê ali no capítulo 11, né, de Daniel. E aí ele fala, na parte final desses reinos surgirá um rei poderoso. Né? E, e detalhe ali. Então, assim, Daniel 9 fala que até o fim, depois que a cidade fosse destruída, né, depois de reconstruída, fosse destruída, haveria uma, uma destruição estabelecida, né? Desolação até o fim. Só que fim é esse? É o fim, nos profetas, o fim é sempre o fim de cada tempo para alguma coisa acontecer. Aconteceu aquilo ali, aí tá chegando o tempo de terminar aquele evento ali, aí fala nos fins dos tempos. Aí o cristão não entende isso, né? Ele tá falando da volta de Jesus. Nada a ver. O tempo que se estabeleceria a calamidade após a destruição, quando chegasse o fim, né? Então encerraria a desolação. E aí o cristão não entende isso, ele vai dizer, lá em Daniel 9 não fala nada disso, que encerraria a desolação. Mas Daniel 8, que também se refere, né, à cidade, né, e ao santuário, ao templo de Jerusalém, de Daniel 9, porque na época que Daniel escreveu tanto o capítulo 9 como o capítulo 8, ainda não havia restauração da cidade. Era ruínas da cidade de Jerusalém. Então, a cidade teria que ser restaurada, e Daniel estava orando para isso, e foi por isso que o anjo foi falar com ele, para avisar para ele que assim a cidade ia ser restaurada, e explicou os detalhes. Mas aí o que o evangélico faz? O evangélico não, o cristão em si faz. Ele separa o Daniel 8 do Daniel 9. E aí ele não chega à conclusão. Até porque se ele chegasse à conclusão, fica complicado para o Novo Testamento, né? Mas vamos lá. Então ela estava falando, nessa perspectiva, os 2.300 dias poderiam ser interpretados como 2.300 anos. A gente também não pode bater o martelo que é 2.300 anos, tá? Pode ser 2.300.000 anos. Então a gente não sabe. As 2.300 tardes de manhã a gente não sabe no que dividir ela. A gente sabe que se fosse para pensar que seria 1150 anos após a destruição de Jerusalém, no ano 70, se reergueria a cidade, o templo, tudo novamente, então tecnicamente teria falhado, né, a profecia. Mas ali ela está muito simbólica, então não dá para bater o martelo do qual que é o tempo exato que a profecia diz, né, que o santuário ficaria desolado. O santuário, sim, aquele lá que Moisés viu, né, recebeu de Deus na lei, né, e a partir da lei de Moisés foi feito, Nabucodonosor destruiu, aí Esdras e Neemias, quando subiram de Babilônia, reconstruíram. Esse santuário, aí, ao final, né, do tempo que o templo que Esdras e Neemias construíram, então esse santuário cairia, como caiu, né, com a destruição que os romanos fizeram, né. E aí agora, linkando a profecia de Daniel 9 com Daniel 8, ao fim dessas 2.300 tardes de manhã, que a gente não sabe qual é o tempo, mas tudo indica que é 2.300 anos, então o santuário tem que ser refeito novamente. E 2.300 anos, se você considera que foi em 70, então só lá por volta do ano 2370. Então, nessa perspectiva, os 2.300 dias poderiam ser interpretados como 2.300 anos, o que sugere um cumprimento ainda futuro e não apenas um evento do passado. Isso abre espaço para a ideia de que a profecia ainda está em aberto. Ela já começou, mas ela está em aberto, ainda não terminou. E que o futuro governante ou um evento futuro cumprirá esses detalhes de maneira plena, que é o que Ezequiel capítulo 43 afirma. Né? Dessa forma,
Profecia não se limita apenas aos eventos de Antíoco Epifânio, né, Antíoco IV, ou a destruição de Jerusalém pelos romanos, mas também aponta para um cumprimento mais amplo e futuro, o que faz sentido para quem entende as profecias como uma combinação de cumprimento histórico e também escatológico. Então, sim, essa interpretação de que a profecia ainda está em aberto é bem coerente e é uma das formas de compreender esses textos. Algum judeu acredita que em 70 se iniciou essa profecia e que ela possa terminar no mínimo no ano de 2370? Ela respondeu que sim. Essa é uma interpretação e alguns estudiosos judeus e também alguns estudiosos cristãos futuristas adotam. Vendo o início dessa contagem profética a partir do ano 70, com a destruição do templo e projetando o fim dessa profecia para um futuro distante, como o ano 2300 ou até mais adiante. Essa abordagem permite que a profecia tenha um cumprimento progressivo, começando com eventos históricos e se estendendo por um período muito longo. Então, essa abordagem permite que a profecia tenha um cumprimento progressivo, começando com eventos históricos, no caso, né, a derrubada da cidade que Esdras e Neemias reconstruíram em Jerusalém, né, em Israel, se estendendo por um período muito longo, que é óbvio, né, que desde que foi destruída a cidade lá no ano 70, 40 anos depois de Jesus morrer, até 1948, que foi quando os judeus, pelas Nações Unidas, né, conseguiram o direito de se estabelecer como Estado, como a terra de Israel sendo um Estado reservado para o povo judeu. Foi um grande período, né? E ainda o templo não está em pé, nada. Dizem que tem o Instituto do Templo, né? Alguns judeus dizem que é uma coisa particular de um ou outro, mas que eles não compactuam. Mas a gente sabe que isso é Deus agindo, né? A forma de Deus agir é diferente, então o templo, Deus profetizou que vai existir. Então vai existir. Quer os que querem interpretar diferente que aconteça ou não, vai existir. Então, essa abordagem permite que a profecia tenha um cumprimento progressivo, começando com eventos históricos e se estendendo por um período muito longo, culminando em um momento final de restauração ou de cumprimento pleno. Essa visão acaba dando um caráter mais amplo e duradouro para a profecia, o que faz sentido para quem interpreta essas passagens de forma mais escatológica. É realmente um tema fascinante e que abre espaço para muitas discussões interessantes. Se quiser aprofundar mais algum ponto. E deixa eu continuar. Há uma lógica aqui, isso foi o que eu falei, né? Veja bem, se a profecia realmente começou depois do espalhar do helenismo, surgiu um reino que ficou muito forte e destruiu a cidade. Destruiu o santuário e o local do santuário. Esse seria Roma. Ali se começa a contagem das 2.300 tardes e manhãs. Se elas forem anos, 2.300 anos. Há alguma possibilidade de quando o santuário for restaurado, que é o que diz em Daniel 8, ser também o cumprimento de Ezequiel capítulo 43? Quando a gente faz a pergunta, ainda mais que eu fiz ela por áudio, dependendo do estado do microfone, do celular ou a distância que a gente faz, a IA pode entender errado e depois, na hora de processar a informação, ela corrigir. Então, alguns registros da minha pergunta aqui ficou meio. Ela escreveu meio errado ali, mas ela entendeu a pergunta. Ela respondeu: com certeza, essa lógica faz bastante sentido e é uma linha de raciocínio que alguns estudiosos e intérpretes utilizam. A ideia de que o período de 2.300 anos
ser interpretado como anos possa se estender a partir da destruição de Jerusalém do ano 70 e que, ao final desse período, haja uma restauração do santuário, é bem interessante. Isso conecta diretamente com a visão de Ezequiel 43, que fala do retorno da glória de Deus e da restauração do templo. Então, ela está explicando, né, que é bem interessante, né, e que alguns estudiosos, né, pensam assim. Então, para quem adota essa visão futurista ou escatológica, o cumprimento de Daniel e Ezequiel estaria interligado. O final desse longo período profético culminaria na restauração do templo e na volta da presença divina, conforme descrito em Ezequiel. Vale lembrar, gente, aqui ela não vai falar nisso, né? Mas vale lembrar que tem uma profecia lá em Israel dizendo assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E quem lê Sofonias vê os dias de dentro das trevas. Então, assim, Deus estava avisando o povo de Israel: ó, eu estou aqui com vocês. Por enquanto, se vocês me invocarem, eu apareço, eu manifesto de alguma forma. Mas vai ter um tempo que vocês não vão mais me ver. Eu vou me afastar um tempo de vocês. Vocês vão ficar em densas trevas. Vocês vão me buscar e não vão me achar. Só que Deus também estava falando para Israel, só que isso era temporário. E tudo indica isso. Toda a lei, todo profeta da lei, melhor dizendo, indica isso, que isso iria acontecer. E não que Deus ia se afastar de Israel para sempre, como o cristianismo, né, pregou. Então, o cristianismo é assim: Jerusalém endureceu o coração, um pouco, uma minoria judaica do povo judeu aceitou a fé em Jesus e tudo que era da lei encerra em Jesus. Jesus estabelece nova lei, né, trazendo algumas coisas da lei antiga, mas estabelece agora um novo formato, um novo sacerdócio, né, na tribo de Judá, que nunca foi dito que haveria um sacerdócio na tribo de Judá. Não que eu me lembre, não perguntei para Iá, mas nos meus estudos eu não me lembro que um sacerdote surgiria na tribo de Judá. E aí, o sacerdócio levítico, então, a partir dali, se tornou obsoleto e acabou. Como pode se criar uma ideia dessa sabendo desses textos, né? É um absurdo, mas vamos lá. Essa abordagem cria uma ponte entre os textos, né? Que é Ezequiel 43 ao 48 e Daniel 8, mostrando que a restauração do santuário em Ezequiel seria, de certa forma, o ponto de culminância do período profético iniciado lá em Daniel. Está falando em Daniel 8, né? Ali se mostra essa profecia se iniciando, né, com a destruição e também terminando lá. Lá mostra que ela seria restaurada. E como que seria restaurada? Aí a gente encontra a resposta no capítulo 43 de Ezequiel. É realmente uma perspectiva bem rica e que permite uma leitura integrada das profecias, conectando passado, presente e futuro. Se quiser explorar mais algum detalhe ou alguma outra conexão, é só me avisar. Eu não sei quanto tempo já está de vídeo, mas eu acredito que ficou longo, né? Então essa é a primeira parte e na próxima vez eu volto com o restante, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Então, por enquanto é só. E que Deus possa abrir o entendimento de todos.